A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Dr. Carlos, que já está conectado aqui com a gente, para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem a ver com cada um de nós. Doutor, bom dia. Bom dia, como vai? Prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, doutor. Ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, né? E eu queria que o senhor começasse nos explicando o seguinte. A gente viu agora a Simone falar sobre a situação do que aconteceu aqui no Brasil, do que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos e do que acontece lá nos Estados Unidos também, no Texas. Ainda é possível reverter essa situação, reverter esse prejuízo que a gente já provocou no nosso planeta? Olha, da forma como hoje se configura a questão global, retroagir ao estado que nós estamos, que é de 1,55 graus Celsius, que foi a medida do ano passado do aquecimento global, desde o início da era industrial, é difícil. Mas o que se pode fazer é manter o planeta sem muito aquecimento. Eu diria num nível que seria aceitável, apesar da intensidade dos impactos, não deixar que isso piore. Então, no momento, a iniciativa que se tem é para se manter a temperatura nesse nível que hoje está. E para fazer isso, é preciso impedir o lançamento de gases de efeito estufa, que são os gases lançados pela humanidade decorrentes da queima de petróleo. E se nós não fizermos essa contenção dos gases, o planeta tende a aquecer, e aquecendo você vai ter mais desequilíbrio ambiental, como secas, chuvas extremas, que é o que nós estamos vendo hoje. A gente tem essa expectativa, né, de um aumento de 1,5 grau até 2030. Isso já seria um cenário muito preocupante, certo? Por que a gente considera... Porque se a gente for pensar aqui, a gente que não entende do assunto, 1,5 grau não parece ser muita coisa. Por que tem tantos impactos assim? Porque a temperatura normal do planeta para funcionamento climático seria da temperatura que a gente tinha no início da era industrial, que era uma temperatura que estava regulada, você não tinha excessos. A partir do momento que você tem 1 grau de média, 1,5 grau de média global de aumento, os efeitos começam a aparecer de forma catastrófica, que é o que nós estamos vendo agora. Porque quando nós falamos de 1,5 grau de média global, isso é média. Então você tem no planeta áreas que têm oceano, áreas que têm áreas geladas, como o Ártico, a Antártida. Então a média de 1,5 grau não é a realidade dos continentes. Por exemplo, no Brasil, nós estamos com mais de 2 graus de média, porque é uma área continental, é diferente. Então, na verdade, esse desequilíbrio ele acaba sendo muito sensível quando você fala de, por exemplo, 1 grau de diferença. 1 grau médio de diferença do planeta, ele é um elemento desestabilizador do clima que leva a esses efeitos e a potencialização dos eventos climáticos extremos, que é o que nós temos hoje. Então, toda a discussão do Acordo de Paris era para que nós não chegássemos a 2 graus. Mas, no final da discussão, foi adotada a métrica de 1,5 grau para ser mantida, porque pedagogicamente era melhor para convencer os países de que eles teriam que fazer um esforço para manter a temperatura em 1,5 grau. Mas isso, na prática, já está se demonstrando impossível, porque nós já estamos hoje com essa métrica de 1,55, que foi a média do ano passado. Então a gente já meio que perdeu essa batalha aí, né? A luta seria para não piorar ainda mais a situação. E a gente tem países que são grandes poluidores, China, Estados Unidos e vários outros. Qual que é o papel do Brasil nisso? O Brasil tem potencial para ser uma liderança nessa questão? A gente vai sediar a COP30? O que a gente pode entender da participação do nosso país nessa discussão climática? O Brasil, ele tem uma vocação natural de proteção ambiental, porque ele é detentor das maiores florestas do mundo, é detentor da maior biodiversidade do mundo, é um país continental enorme, com grande região costeira, muitas
muitas áreas protegidas. Então o Brasil tem essa vocação natural de pedir proteção ambiental ao mundo. Ele é, no seu DNA, um país que tem esse componente. E o Brasil, para fazer esse papel de liderança, de interlocução, ele é também um país que tradicionalmente tem, diplomaticamente, uma inserção muito grande e uma cultura de paz. Né? Isso sempre foi o papel do Brasil, tanto que o Brasil abre as conferências das Nações Unidas, as conferências anuais. Então, o Brasil ele é um interlocutor privilegiado, mas para fazer isso ele tem que dar o exemplo. Né? Aí o Brasil teria que se afastar da matriz do petróleo, deixar de explorar petróleo o mais rápido possível. O Brasil teria que deixar de desmatar as suas florestas, fazer a manutenção do seu meio ambiente interno, para que ele desse o exemplo, porque a melhor forma de você fazer uma cobrança internacional é você dar um bom exemplo, dizendo que você está fazendo a lição de casa, né? Sim. Então o Brasil tem toda a condição, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista diplomático, de fazer esse chamado internacional para a proteção ambiental. De fato, o Brasil é vocacionado para isso, é o DNA do Brasil. Que a gente consiga, então, né, com os nossos líderes aí, com os nossos governantes, assumir esse papel mesmo, trazer essa responsabilidade. Antes da gente finalizar, queria abordar com o senhor um tema. Eu estava lendo que a Amazônia corria o risco de, em alguns anos, se tornar uma savana, porque não era sustentável do jeito que está. Isso é verdade? Existe mesmo algo científico que comprova isso? Porque eu achei isso muito assustador. Existe, é um dado científico, né? Porque a Amazônia ela tem um clima, esse microclima da Amazônia, que está hoje em jogo, ele, à medida que você vai desmatando, ele vai sendo alterado. E a floresta, ela vai começando a perder umidade. Então, a grande questão é não deixar que a Amazônia, através do desmatamento, ela venha sendo reduzida, mudando o clima na região, e aí ela caminhando, então, para a transformação do que era uma floresta úmida, tropical, equatorial, em savana, uma região de estepe, né? Uma região como se fosse um cerrado. E isso é muito importante porque da Amazônia depende a linha do Equador, do aquecimento global. Então esse é um hotspot, é um ponto importante, vital para o planeta. Manter a Amazônia é manter a temperatura da área do Equador do planeta, do qual depende a direção das correntes marítimas do Atlântico, do qual depende também o degelo do próprio Ártico, que pode liberar metano, permafrost. Então a Amazônia, ela é importante para o Brasil, ela tem que ser mantida e ela é um driver, ela é um elemento de equilíbrio global, né? Em função da sua extensão e das suas características. E além disso, a Amazônia provê regularidade de chuvas para toda a América do Sul, né? Então, é importantíssimo a manutenção da Amazônia como um elemento de equilíbrio não só sul-americano, mas também global. Senão vai chegar uma hora que será insustentável, né, a gente viver por aqui. Obrigado, viu, doutor Carlos, que a gente, então, a partir dessa sua reflexão, acompanha agora o que vai acontecer lá na COP30. O Brasil, então, que tem um ativo muito importante, que é justamente a floresta amazônica. Obrigado, viu, um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.